Fala, galerinha querida, tudo bem, meus amores? Saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, positivados, né? E prontos para enfrentar esse momento que a gente está vivendo, né? Um momento ímpar. Espero que você tenha assistido, inclusive, ao vídeo que eu postei ontem, né? Fazendo uma pequena reflexão sobre o atual contexto. É importante a gente parar, pensar, refletir um pouquinho, né? Mas vamos lá, vamos para o que importa, certinho? A gente vai retomar o que a gente estava falando na última aula. Bacana? Então, a gente, só para posicionar o pensamento de vocês, a gente está nesse momento aqui, A gente está nesse momento aqui estudando essa fase do capitalismo aqui, a fase monopolista, a fase financeira do capitalismo, né, que tem início lá no final do século XIX, lá nas últimas décadas do século XIX. Bacana, onde você tem a formação do capital financeiro através da fusão entre o capital bancário e o capital industrial, num contexto de grande expansão internacional do capitalismo, certo? E nesse momento, né, nós temos uma tendência de grande concentração de capitais, uma grande concentração empresarial de capitais, fruto de décadas, né, de prática aquele capitalismo livre e concorrencial, aquela tendência, né, defendida pelos economistas clássicos, né, da escola de economia clássica, tendo como principal expoente Adam Smith, certo? No final desse processo, no final desse canibalismo empresarial, começam a formar grandes grupos empresariais através de uma intensa concentração de capitais e eles passam a controlar, né, mercados, passam a controlar produtos, serviços, e a gente vai perceber que essa característica avança ao longo, né, do tempo, ganhando corpo, né, muito forte no século XX, e no pós-Segunda Guerra Mundial a gente vai perceber que essa tendência torna-se uma tendência planetária, ou seja, não é mais um controle restrito em termos regionais, em termos, né, continentais, mas já é de certa forma empresas tentando, né, controlar cada vez mais fatias maiores do mercado internacional. Tá bom? Então é importante perceber essa lógica centenária da concentração empresarial que marca, né, uma das principais marcas da fase do capitalismo monopolista e financeiro, certo? Na sequência, o que nós falamos? Sobre a lógica de oligopólios e monopólios. Como assim, Rômulo? O monopólio se caracteriza quando uma única empresa controla a prestação de determinado bem ou serviço, né? O oligopólio é quando você tem um pequeno grupo de grandes empresas controlando a oferta de um determinado bem ou serviço. Lembre-se que nós discutimos também aquela falsa ideia, aquele senso comum, que o monopólio sempre é combatido pelos estados, né, pelo governo. Cara, não é bem assim. A gente pode perceber que as empresas, elas exercem muita influência no cenário político. A gente pode perceber, se a gente pegar no Brasil, por exemplo, vários congressistas são representantes diretos, né, de grandes empresas e, consequentemente, a gente tem esse processo aí de flexibilização. Por outro lado, nós também temos os chamados monopólios naturais. São aqueles monopólios que são oficializados pelo poder público, são estimulados, né, pelo poder público. Nós demos o exemplo de Friburgo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na prestação de serviços públicos como energia, como água, esgoto, transporte público coletivo, a gente pensa em quem? A gente pensa na Energisa, a gente pensa, né, na Águas de Nova Friburgo, a gente pensa na FAOL. Esses monopólios, né, são considerados naturais porque eles são concessões dadas pelo poder público de forma a garantir o interesse privado, né, na prática desses serviços. Como assim, Rômulo? Então você garante num processo de concessão que essa empresa vai estar sozinha atuando nesse determinado ramo. E com isso, dá garantias para que essa empresa possa fazer investimentos e, de certa forma, né, ao longo dos anos, ela possa se pagar, né, que esses investimentos se paguem e, ao mesmo tempo, já começa um processo de lucratividade, certo? Então, é para dar estímulo. Então isso é muito importante, né? Nós discutimos um pouquinho isso na última aula. E na última aula também nós falamos sobre as principais formas de concentração empresarial que surgem no século XIX, mas avançam no século XX e estão presentes até hoje no século XXI. Então a gente não tem como estudar todas, então a gente destacou apenas as principais, aquelas que são mais importantes, inclusive para os concursos públicos e para o Enem. Falamos um pouquinho sobre trust, uma prática que é iniciada lá nos Estados Unidos no final do século XIX, mas rapidamente ganha corpo, né, em outros países, que é justamente quando
uma empresa de maior porte, uma empresa economicamente mais poderosa, dentro de uma lógica de competição, de concorrência, utilizando inclusive práticas ilegais, né, passa a engolir, passa a absorver economicamente outras empresas mais fracas, mais débeis economicamente, criando, né, uma grande empresa, certo? Lembre-se que dentro dessa tendência de competição, empresas podem desaparecer, elas podem falir. Tá legal? E nós destacamos que os trustes também podem ser classificados como horizontais ou como verticais. Como assim, Rômulo? Trustes horizontais é quando uma empresa, né, ela controla essas empresas, né, elas trabalham no mesmo ramo, ofertando o mesmo serviço, né, no mesmo produto. Os trustes verticais é quando uma empresa controla todas as atividades, né, todo o processo de produção de um determinado bem e até mesmo serviço. O exemplo que foi dado aqui é o mesmo exemplo da apostila. Tá? Por exemplo, quando um grupo empresarial controla, né, o cultivo da cana, controla o beneficiamento dessa cana, resultando na produção de açúcar, na produção de álcool, controla a distribuição desses produtos. Então nós falamos que nós temos aqui, né, um truste vertical, porque tem a ver com a cadeia produtiva, não somente um ramo, né, dessa cadeia, mas com toda a cadeia produtiva. Legal? Depois nós citamos um pouquinho, né, a questão do cartel, que é um processo de associação, né, ilegal entre empresas, um processo fraudulento, onde você tem empresas independentes, empresas administrativamente, né, independentes, que se unem por baixo dos panos, cujos objetivos são claros: controlar o mercado, manipular o preço e evitar a concorrência. Então essas três características, né, marcam bem o processo de cartel. Nós utilizamos alguns exemplos, como por exemplo a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que segundo a visão de muitos analistas internacionais representam, né, um grande cartel aí internacional da produção e distribuição do petróleo, que influencia diretamente, tem peso, né, na influência sobre a negociação do barril de petróleo nas bolsas de valores. Obviamente não é só isso, né? A gente tem que entender inclusive o contexto de crise que a gente vive, que influencia diretamente numa menor procura do petróleo, e com isso o preço tende a baixar, ou até mesmo brigas, né, bilaterais, como a gente está vivendo hoje com a questão da Arábia Saudita, da Rússia, né, que são grandes produtores de petróleo, e a Arábia Saudita utilizando a barreira, né, o escudo da OPEP. Bacana? Então nós temos aqui um processo, né, de cartel. Falamos um pouquinho também do que estava acontecendo no Brasil, né? Esses envolvimentos de grandes empreiteiras praticando cartel para controlar obras públicas de grande extensão, obras faraônicas aí ligadas à construção civil, principalmente, né? Então, nós demos esse exemplo de cartel recente no Brasil, essas denúncias de cartelização, incluindo a Petrobras, né, incluindo outras empresas e grandes empreiteiras aí, tá bom? Falamos um pouquinho da holding, dei até o exemplo para vocês de um polvo, né, onde a holding seria a cabeça e as empresas controladas por essa cabeça seriam justamente os tentáculos. Então a holding é justamente essa, é quando você tem uma empresa que controla em termos de ações outras empresas, totalmente ou parcialmente, né? Empresas do mesmo ramo ou de ramos diferentes. Então nós demos vários exemplos sobre holding. No próximo vídeo eu vou me ater apenas aos exemplos de cartel, de holding, né? E depois a gente vai estar fazendo os exercícios da apostila sobre esses temas, né? Bacana? Só para finalizar, galera, eu queria chamar a atenção para dumping, né? Dumping de vez em quando aparece nas provas, aparece nas questões, e os alunos eles não dominam esse conceito, e com isso uma questão teoricamente simples se torna complexa em decorrência da falta de domínio do conceito, tá bom? Gente, dumping é uma artimanha, é uma estratégia empresarial, certo? Objetivando ter vantagens assim que podem levar os seus concorrentes à falência. Então o dumping se caracteriza quando uma determinada empresa, né, pratica o valor de um bem, né, um produto, um serviço, abaixo do custo de produção ou abaixo do preço de mercado, de forma que as empresas mais fracas não conseguem competir, não conseguem manter esse preço. É muito comum que as empresas que praticam dumping tenham subsídios do Estado, tenham auxílios do Estado, redução de tributos, de impostos, né? Então o dumping é praticado por grandes empresas que têm condições, têm gordura para queimar, têm capitais para queimar, certo?
No final de um tempo, a gente vai perceber que algumas empresas não conseguem competir. Então, o dumping leva a essa concentração empresarial. Essa empresa que praticou dumping, ela tem essa tendência, né, de no final de um período, ela tá controlando, né, uma fatia maior do mercado. Bacana? Então nós falamos um pouquinho sobre as principais formas de concentração empresarial. Nós já tínhamos falado na última aula, tá aqui só para fixar, para a gente poder dar os exemplos, né, que faltaram na última aula, tá bom? Aqui, qualquer dúvida, manda um e-mail, não precisa copiar nada disso. Eu tirei exatamente da apostila, tá? Todos esses trechos aí foram tirados exatamente da apostila de vocês, então não precisa ninguém tirar print, ninguém fazer nada. Essas anotações já foram feitas no caderno, inclusive no quadro, tá bom? É só pra gente pegar o gancho bonitinho aí pra ninguém ficar confuso. Aqui, ó. Beijão, até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre exemplos, né, de concentração empresarial. Beijão pra vocês, tá? Muita força aí, muita luz, muita positividade. Obrigado. Beijo.